Agora também de um outro caso de repercussão nacional que segue na Justiça, às 8h24. Começa hoje o júri das acusadas da morte de Miguel dos Santos Rodrigues, assassinato aos 7 anos em 2021 em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O Lucas Filho, nosso repórter, chega para trazer mais detalhes sobre esse caso para a gente. Lucas, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Daqui a pouquinho, por volta das 9 horas, é que começa esse julgamento da mãe, a genitora, do Miguel, assassinado aos 7 anos de idade, um crime bárbaro que chocou o estado do Rio Grande do Sul, especialmente o litoral norte gaúcho, pela forma como tudo aconteceu, E as autoras do crime, a mãe, a Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, e a companheira dela na época, Bruna Natiele Porto da Rosa, serão julgadas pelo crime que cometeram no ano de 2021. Essa criança, o Miguel, ele era torturado. O delegado na época, o delegado Antônio Carlos Rax Júnior, ele comentou que toda a investigação apurou com imagens, com cadernos que eram encontrados, aqueles cadernos de caligrafia, onde essa criança era submetida a escrever frases do tipo: eu sou um monstro, eu não mereço a mãe que eu tenho. E tudo isso acorrentado a um quarto onde ele era mantido sob cárcere privado e muitas vezes, inclusive, essa criança de 7 anos, o Miguel, ele era mantido dentro do roupeiro desse casal. Pois, em julho de 2021, o casal, tanto a Yasmin quanto a Bruna, elas deram um remédio para a criança. No primeiro momento, elas alegaram que o Miguel estava muito agitado. Elas deram um remédio, mas esse remédio acabou deixando a criança sonolenta. Elas colocaram ele, estava muito desnutrido, muito pequenininho, uma criança ainda pequena de 7 anos, mas também bastante desnutrido, em uma mala de viagem e levaram numa noite fria de inverno para desovarem esse corpo nas margens do rio Tramandaí. E quando elas fizeram isso, algumas câmeras de monitoramento, embora elas tivessem planejado bastante esse crime, o delegado mencionou isso na época, e que elas tentaram desviar das principais avenidas justamente para tentar despistar as pistas que poderiam ficar justamente por conta das câmeras. Mas elas foram flagradas levando, uma noite muito fria, uma mala de viagem. E as mesmas câmeras captaram o retorno delas já sem essas malas. E por isso é que elas iniciou ali uma investigação. 2 dias depois, a mãe, a Yasmin, ela foi até a delegacia de polícia para relatar o desaparecimento da criança. E ela disse que só levou 2 dias, porque teria pesquisado na internet que se precisa de 48 horas para se relatar um desaparecimento. Mas, como todas as informações que ambas estavam passando estavam desencontradas, iniciou toda uma investigação e se descobriu aí, de fato, também com uma perícia que identificou os maus-tratos para essa criança. Esse julgamento que acontece agora, às 9 horas da manhã, deve se estender por cerca de 2 dias, Lívia, e vai a júri popular, mas a expectativa é muito grande, uma vez que esse crime, como eu citei no começo, chocou todo o estado do Rio Grande do Sul, é um crime de repercussão nacional, mas especialmente aqui nas comunidades do litoral gaúcho, porque nós falamos de cidades pequenas e a forma bárbara como isso aconteceu. O próprio delegado de polícia na época, ele mencionou que não tinha visto nada semelhante à tortura que essa criança passava, inclusive era filmada. Tem imagens e momentos em que a madrasta, principalmente, dizia para essa criança que iria bater nele se ele não cumprisse tudo aquilo que era dito por elas, que era ordenado por elas, e ambas disseram que, depois em depoimento, confessando o crime, de que essa criança era um empecilho para o casal que pretendia dar início a uma nova vida. Bom, os advogados de defesa de ambas, a Yasmin e a Bruna, disseram que elas vão confessar o crime, porém, gostariam de ser condenadas por tudo aquilo que foi colocado a respeito desse crime, viu, Lívia? Um caso horrível e claro que o nosso repórter Lucas Filho vai seguir acompanhando e depois traz mais informações para a gente. Bom trabalho e muito obrigada pelas informações, Lucas. Bom dia.